Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Hoje é sexta-feira, faltam 2 dias para o primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil 2024. Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentarão no Maracanã nesse domingo, às 16 horas, na briga pelo título da Copa do Brasil. A torcida do Flamengo ainda não acabou com todos os ingressos disponíveis para o jogo deste domingo. Da carga de 55 mil ingressos que foram colocados à venda, apenas 42 mil foram vendidos até o presente momento. Mas o Atlético Mineiro esgotou com todos os seus ingressos para o jogo de volta em apenas 5 horas. Isso mostra o ânimo e a confiança dos torcedores rubro-negros para o jogo de domingo e o ânimo e a confiança dos atleticanos para o jogo do domingo da semana que vem. Eles esgotaram os ingressos com 5 horas. Nós ainda estamos tentando comprar todos os ingressos que estão à disposição. Pedro foi e é uma figura chave para o Flamengo em qualquer temporada. Vou mostrar para vocês como que despencou a média de gols do Flamengo sem o Pedro. Também quero falar com vocês sobre as pelo menos 7 modificações que o técnico Felipe Luiz fará para esse jogo de domingo contra o Atlético Mineiro. A temporada começa a se resumir agora. Hoje é dia 1º de novembro. Temos jogos de Campeonato Brasileiro e as finais da Copa do Brasil. Para dezembro, sobram apenas 3 rodadas de Brasileirão, onde o Flamengo já vai saber qual é a sua situação para 2025. Por isso, é importantíssimo o Flamengo levar muito a sério cada jogo que a gente tem para fazer em novembro, para que a gente possa estar na fase de grupos da Libertadores e, se Deus quiser, com um título de grande expressão nas costas. Eu sou o Fabrício Lopes, você está no Resenha Rubro-Negra. Curta, comenta, compartilha, chama seu amigo e a sua amiga para se inscreverem aqui no nosso canal e acompanharem as notícias do Mengão Queridão com a nossa família VVP. Nação, Alexandro e Davi Luiz treinaram sem limitações ontem no Ninho do Urubu. Isso quer dizer que os dois retornarão e ficarão à disposição do técnico Felipe Luiz. Outro que treinou também sem nenhuma limitação foi o Gerson. Apesar de ter alguns cuidados com o nosso camisa número 8, a tendência é que o Gerson não gere maiores preocupações para o Flamengo para esse jogo de domingo. Como eu falei no início do vídeo, a torcida atleticana esgotou os seus ingressos com 5 horas. A torcida rubro-negra ainda segue comprando os ingressos para a final. O ex-goleiro Vitor, hoje diretor esportivo do Atlético Mineiro, deu uma declaração que mostra bem a disparidade de ânimos entre as duas equipes hoje, ou pelo menos as suas torcidas. Espia só. Bom, sempre quando você tem um êxito no futebol, te dá confiança, né? E acho que a equipe vem numa crescente, vem num momento no qual a confiança está muito alta, né? Mas sabendo das dificuldades que nós vamos enfrentar lá no Maracanã, serão tão grandes ou maiores do que as que enfrentamos aqui, então aproveitar a confiança, né? Mas também virar a chave, porque a gente viu que às vezes uma série ela se define no primeiro jogo ou encaminha-se muito bem, como foi o caso da série com o River. Então todo cuidado, toda atenção, todo respeito, porque é um jogo que vale muito pra gente, mas também aproveitar o bom momento para conseguirmos buscar encaminhar algo pro jogo da volta da Copa do Brasil também. Viram só, pessoal? A confiança do lado dos caras está em alta. Ele mesmo acabou de dizer que tem que aproveitar esse momento que a confiança está alta para poder buscar os títulos. O Atlético pode repetir o feito do Flamengo de 2022, vencendo Copa do Brasil e Libertadores da América. Mas
tem um rubro-negro no caminho. E mesmo a torcida do Flamengo não estando tão confiante assim como eu acho que deveria, ou tão animada assim como eu acho que deveria, afinal de contas o preço dos ingressos também está lá nas alturas, Flamengo e Atlético Mineiro farão um jogaço de bola nesse domingo, e se Deus quiser, o Flamengo vai abrir caminho para a conquista da Copa do Brasil. Já vamos aproveitar aqui, vocês não gostam que eu dê palpite, né? Eu acho que o Flamengo vai ganhar, mas eu não vou dar palpite, não. Coloca aqui nos comentários, enquanto você se torna membro VVP, eu tô vendo, tem uns verdinhos subindo, né? Brigadão a todos vocês que estão se tornando membro VVP. Mas, enquanto isso, coloca aqui nos comentários para mim, quanto vai ser o jogo Flamengo e Corinthians? Qual é o placar deste jogo de domingo? Coloca aí para eu saber, tá? Bom, o técnico Felipe Luiz vai ter que fazer algumas mexidas na equipe do Mengão, principalmente em relação ao último jogo. Pelo menos 7 mexidas o Felipe fará. Espia só. Sai o questionadíssimo Ayrton Lucas na lateral esquerda, entra o Alexandro. Claro, para o Alexandro ser titular nessa equipe, ele precisa estar zerado, 100%. Por isso foi poupado da última partida do Flamengo contra o Internacional de Porto Alegre e trabalhou incessantemente no Ninho para conseguir agora dar essa opção para o treinador rubro-negro. Ayrton Lucas vem falhando muito, levando muita bola nas costas e não consegue servir o ataque da maneira que já serviu em outras épocas. Por isso, a primeira mexida que eu trago para vocês deve ser a saída do Ayrton Lucas para a entrada do Alexandro. Do lado direito, também devemos ter uma mexida. Sai Guilherme Varela, entra o Wesley. Muito questionado lateral direito da base rubro-negra, é hoje a opção número 1 do Felipe para poder jogar na lateral direita. Tá numa ascendente, ele com o Gerson, com o Arrascaeta, vem formando boas jogadas ali pelo lado direito. Sai Eric Pulgar, que está suspenso porque levou o 3º cartão amarelo, e entra o menino Everton Araújo. Gente, é importantíssimo o apoio em cima do Everton Araújo. Eu, particularmente, não acho que o gol que nós levamos contra o Inter tenha sido culpa exclusivamente do Everton Araújo. Ele perdeu a bola sim, ele poderia ter tocado, fez a pior escolha, mas a escolha foi feita no campo de ataque. Onde estavam os outros, pelo menos 7 jogadores que estavam atrás da linha da bola para poder impedir o gol do Inter? Era uma falta que fizesse no meio de campo e já estava resolvido o problema. Porque ninguém parou. O Fabrício Bruno não consegue vencer o Ener Valencia na corrida, o pesado Ener Valencia na corrida mais. Então, assim, ele perdeu a bola, mas ele perdeu no ataque. Dava para ter parado a jogada. Não pararam. E agora querem crucificar o moleque maravilhoso da base. E é maravilhoso mesmo. O moleque joga muita bola. Mas vai errar. Se o nosso treinador tá errando, em geral tá deixando passar, porque é um novato também na função, por que tem que crucificar o Everton Araújo? Quantas e quantas vezes nós já vimos o Pulgar errar? Quantas e quantas vezes nós já vimos o Nico, o Arrascaeta errar? E os gols desperdiçados lá no ataque? Alcaraz, gol aberto, perdeu. Bruno Henrique, na cara do goleiro Roquete o tempo todo e chutava de pantufa. Então calma, gente, calma. Quando tem valor, a gente tem que valorizar. O Everton Araújo tem muito valor para agregar ao Flamengo. A gente tem que saber cuidar da nossa joia e a gente tem que entender que, sim, ele vai errar. Porque ele está no primeiro ano dele. Joãozinho também errava. E olha onde chegou. Alan era para ser o dono da posição. 40 milhões de reais investidos que não deram certo até agora. Então, Everton Araújo deve entrar e ser titular no lugar do Eric Pulgar. Aí nós temos a saída do Nico, que nem jogou contra o Inter, mas para a chegada do Carlos Alcaraz, que deve jogar como segundo volante ali do lado de Arrascaeta. Sai o Bruno Henrique e entra o Michael. Eu acho que não há mais discussão com relação de quem é o titular da ponta esquerda, né, gente? O Bruno Henrique pode ter nome, pode ter feito grandes ações pelo Flamengo, mas hoje
não é nem sombra de nada. Dele, então, muito menos. Bruno tropeça na bola, cai o tempo todo, fica mais no chão do que de pé. Então, não há nem o que discutir. Concordam ou não? Sai o Bruno Henrique, entra o Michael. Sai Gonzalo Plata, entra Gabigol. Bom, aí há questionamentos. Se eu acabei de falar que o Bruno Henrique não fede, não cheira ultimamente, o Gabriel menos ainda. Gabriel não é sombra nem do Gabriel que já foi o ano passado, nem no outro ano. Parece que está num declínio absurdo. Ainda mais agora com a certeza da renovação com o Flamengo. Aí é que ele parece que não levanta mesmo, não se ergue mais mesmo. Eu questiono a saída do Plata para a entrada do Gabriel, porque ambos não estão mostrando absolutamente nada que justifique uma titularidade. Felipe Luiz vai apostar no nome, na marca Gabigol, para preocupar a defesa atleticana e ver se o Gabriel uma hora acaba desencantando. Vale lembrar que eu trouxe para vocês no vídeo passado a torcida atleticana pedindo o Gabriel para o ano que vem. Vocês se lembram? Que eles não têm atacante, que o Paulinho não presta, que eles precisavam de um atacante feito o Gabigol. Faz a proposta para ele, faz a proposta para ele, por favor. Na zaga também teremos uma mudança. Sai Fabrício Bruno, volta Léo Pereira. Todo vídeo eu vou falar porque tem pessoas que ainda não entenderam o porquê do Fabrício ir por branco de reservas. Léo Ortiz é o melhor zagueiro rubro-negro indiscutível. Para mim, nível Marquinhos, nível titularíssimo de seleção brasileira. Nenhum brasileiro hoje é melhor do que o Léo Ortiz para uma zaga ou para uma volância, na minha humilde opinião. Então ele não pode ficar fora da zaga do Flamengo. Só que ele joga pelo lado direito, mesmo lado que o Fabrício Bruno também joga. Para sair jogando com a perna esquerda, ter mais naturalidade pelo lado esquerdo, nós temos Léo Ortiz, Davi Luiz e Cleiton. Léo Pereira, Davi Luiz e Cleiton. Por isso a opção pela saída do Fabrício, que joga pela direita, a entrada do Ortiz, que joga pela direita, e a manutenção do Léo Pereira, que é canhoto e joga pela esquerda. Então você tem um zagueiro destro do lado direito e um zagueiro canhoto do lado esquerdo. Por isso o Fabrício perdeu a posição de titular, porque ele está disputando posição com o Léo Ortiz e não com o Léo Pereira. No último jogo, o Léo Ortiz jogou junto com o Fabrício Bruno, tendo sido deslocado para o lado esquerdo, lado que não é o forte do Ortiz, apesar do que dominou muito bem as ações naquele setor, mas ainda assim não é o setor que ele se sente à vontade. Fabrício Bruno vem cometendo alguns deslizes, apesar de estar na lista de pré-convocados da seleção brasileira. Ele, Gerson e o próprio Léo Ortiz estão na lista de pré-convocados do técnico Dorival Júnior para os jogos do dia 14 contra a Venezuela em Caracas e dia 19 contra o Uruguai no Brasil. É estranho a situação do Fabrício Bruno. Reserva no Flamengo, pré-convocado para a seleção brasileira. Na opinião de vocês, quem deveria ser o titular da lateral direita? Varela, Wesley. Quem deveria ser o titular da lateral esquerda? Ayrton Lucas ou Alexandro? Quem deveria jogar no lugar do Eric Pulgar? Everton Araújo ou Alan? Quem deveria substituir o Nicolás de la Cruz? Carlos Alcaraz ou Gerson? Gonzalo Plata ou Gabigol no ataque? Michael ou Bruno Henrique? Fabrício Bruno ou Léo Ortiz na zaga? Coloque aí nos comentários, eu quero saber como é que vocês enxergam o Flamengo, como é que vocês pensam o Flamengo, como é que vocês gostariam que o Flamengo entrasse nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Qual a sua formação ideal? Pode colocar aqui nos comentários para a gente poder entender a sua escalação para esse jogo, tá? Bom, eu acabei de falar agora que Bruno Henrique e Gabigol não são nem sombra daquilo que eles foram. E o Flamengo também não é, não. Só para vocês terem uma ideia, com o Pedro em campo, o Flamengo tinha uma média de gols marcados de 1,60 gols por jogo. Sem o Pedro,
a média de gols do Flamengo caiu para 0,64 por jogo, menos de 1 gol por jogo. O recorte que eu fiz para trazer tais números são do começo da temporada até a lesão do Pedro e da lesão do Pedro até hoje. Então o Flamengo tinha uma média de quase 2 gols por jogo com o Pedro e caiu para menos de 1 gol por jogo, pouco mais de meio gol por jogo. Depois que o Pedro deixou o Flamengo lesionado naquele fatídico treino da seleção brasileira, outros jogadores se revezaram fazendo gols pelo Flamengo. Foram 13 gols marcados pelo Flamengo depois da saída do Pedro, sendo que 2 do Arrascaeta, 2 do Gerson, 2 do Ayrton Lucas, aliás, 1 do Ayrton Lucas, 2 do Alcaraz, 1 do Michael, 1 do Plata, 1 do Matheus Gonçalves, 1 do Felipe Tereza, 1 do Alexandro e 1 do Gonzalo Plata. Gabigol, nosso principal atacante, o homem substituto do Pedro, marcou 1 golzinho desde a saída do Pedro do Flamengo. E olha que ele vem recebendo oportunidade de titular uma atrás da outra. E ele só marcou uma vez. Bruno Henrique, com essa máscara toda, essa empáfia toda, marcou 0 gols. Desde o dia 29 de agosto que o Bruno Henrique não marca um gol. Esse gol do dia 29 de agosto foi uma cabeçada contra o Bahia. Depois disso, nunca mais marcou nenhum gol o Bruno Henrique. E o Gabriel tem um gol marcado em 13 jogos desde a saída do Pedro. Isso mostra a importância do Pedro e mostra o quão errado é a gente renovar com o Gabriel. O Flamengo precisa urgente de um centroavante que faça gols, gente. Só isso. Um centroavante que faça gols. O gol que o Gabigol fez, inclusive, foi de pênalti. Nem foi de bola rolando. Então não dá para pensar numa renovação com o Gabriel com esse nível de desempenho que ele tem. Ah, é bem verdade. O Pedro é sobrenatural quase. Porque já se passaram 6 rodadas do Brasileirão desde a lesão do Pedro e ninguém ultrapassou o Pedro. Pedro continua sendo o artilheiro do certame nacional com 11 gols. O que aconteceu é que o Hulk chegou a 10 e o Estevão chegou aos mesmos 11 gols. Mas ninguém passou o nosso Dom Pedrão. Então, nação, é importante a manifestação de vocês sobre o ataque do Flamengo. Porque o Flamengo está a um passo de renovar com o Gabriel Barbosa. Vale a pena renovar com um cara que tem um gol em 13 jogos? E o Bruno Henrique, que não marca um gol desde agosto, mas tem uma marra danada. Ah, mas o Bruno Henrique é ponta esquerda. 2 assistências de agosto pra cá. Fazer o quê? Reformular a equipe, é lógico. Ou tô errado? Coloca aí nos comentários, por favor. Vocês viram a quantidade de coisas que eu pedi pra vocês comentarem. A missão é árdua, mas é verdadeira. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no nosso canal, convida seus amigos para se inscreverem, tornem-se membros do EVP. Nós vamos ganhar essa Copa do Brasil, se Deus quiser. Mesmo os caras estando muito mais animados do que nós vamos ganhar. Tamo junto e misturado, tenham todos uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.